gente precisa fazer é formar a gente, né? Aí eu dou um recado até para quem está se formando agora, assim, estudem, não queiram pular passos. Não se nasce diretor de empresa, Não se nasce Jonathan? diretor de empresa, demorei 30 anos para que isso acontecesse. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Educa Evolução. Já quero te convidar a nos acompanhar até o final de mais um episódio. Olha só, aproveita para se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário e deixar suas opiniões aqui também a respeito de tudo que a gente vai falar aqui no dia de hoje. Tudo bem, João? Tudo bem, Edson. Santa paz. Graças a Deus. João, hoje nós temos aqui mais um episódio muito interessante para quem está nos acompanhando. Tá? Hoje a gente vai falar sobre estratégias, vamos falar do mundo corporativo. Hoje nós vamos trazer aí alguém que, o assunto já por si só é extraordinário, né? Sim. Mas essa pessoa aí, ela é voltada aí para o mundo industrial, né? Seria um executivo da área industrial. Então nós vamos ter assuntos diferenciados do que a gente costuma trazer aqui. Então já deu para ter o gostinho aí entender do que nós estamos falando. Lembrando, tá, que esse episódio aqui ele é patrocinado pelo Evolução, que é o Centro Tecnológico Educacional. Então se você quer aprimorar a sua carreira, quer evoluir aí a sua carreira, quer ganhar mais, tá? A gente precisa fazer algumas coisas, né, João? Então Sim. às vezes as pessoas acabam ficando estagnadas na profissão, na carreira, mas de repente um curso rápido que ela faz, ela pode transformar a carreira dela em pouquíssimo tempo. E hoje com tudo tão galopante, né? Com tantas mudanças aí, a cada segundo tem uma mudança, né? Na curva, você faz uma curva, tem uma mudança, né? Verdade. Então é importante que as pessoas comecem a olhar para si e para os próximos dias que virão. Exatamente. Há um cenário de mudança, né? Então, a gente costuma falar aqui que as mudanças elas acontecem o tempo todo. E agora, se eu não acompanhar essa mudança... E quem dizia isso? Há quantos anos atrás já dizia isso, né? Heráclito, né? Isso. 500 anos antes de Cristo, ele já falava que toda mudança é permanente, tem que ser permanente, né? É verdade. Mas quando as pessoas estão no conforto do lar, é desconfortável, né? Mudar, né? Mas tem que mudar. Causa um certo incômodo, né? Sim. Mas é sempre positivo. Não muda o que está certo, lapida-se o que está certo, né? Mas se não está certo, às vezes é necessário mudar para você ver de um novo ângulo, quem sabe ter novas oportunidades, novos resultados. É isso aí. E eu já quero inserir aqui o nosso convidado, tá? Hoje nós estamos falando, fiz questão de pegar a ficha técnica dele aqui, ó. É o Jonathan Bento, ele é executivo de operações industriais com mais de 30 anos de experiência internacional, atuando em grandes organizações no Brasil, América Latina e Europa. Ao longo da carreira construiu sua trajetória em empresas como Suzano, Valmet, Time Now. Hoje ele é responsável por operações que superam 350 milhões anuais, liderando mais de 1.300 profissionais nas áreas de engenharia, manutenção, automação e serviços. Ô Jonathan, seja muito bem-vindo, é uma alegria, tá? Uma honra ter você aqui junto com a gente. Isso aí. Obrigado, Edson, obrigado, João, pela oportunidade de estar aqui, né? Queria agradecer também o Denis, o Vitor da Autora Soiaba, que acho que fez esse link com a gente. A gente está aqui para aprender junto hoje. Eu acho que vai ser excelente esse bate-papo. E vamos lá, vamos tentar conversar sobre indústria, sobre educação, o quanto a educação influencia na indústria e a indústria influencia na educação. Então, para a gente começar, eu queria saber quem é o Jonathan. Eu li aqui a ficha técnica, né? Mas eu queria que você Corrija se estiver errado, né? Também essa ficha, né? traga mais detalhes aí para o nosso público e fala um pouquinho sobre você. Às vezes a gente gosta mais de falar sobre o outro, né? Sim. Mas agora a gente queria saber quem é o Jonathan. Bom, legal. Vamos falar do Jonathan primeiro. O Jonathan, sem ser o executivo, mas o Jonathan Pessoa. Eu sou casado com a Elizabeth, tenho 3 filhos, né? O Henrique, o Felipe e o João Pedro, já homens praticamente, já estão na universidade, trabalhando. Eu estou hoje como diretor executivo na Time Now Engenharia,
que é uma empresa capixaba, é uma das 4 maiores empresas do Brasil de gerenciamento e engenharia, né? E assim, a todo momento eu procuro estudar. A gente estava falando há pouco, né, João, da importância de não parar, né? Sim. Apesar da nossa idade, a gente não entrega a idade, mas a gente tem que continuar estudando. Eu acho que é extremamente importante. Então, esse é o Jonathan, né? É o Jonathan pai, é o Jonathan marido, é o Jonathan empresário também, pensando no futuro. Também tem uma empresa de consultoria para pequenas empresas de varejo, para dar o suporte psicoestratégico para empresas, né? Que é a Optimind Consultoria. Então, assim, a gente sempre está estudando e pensando no futuro. Esse é o Jonathan. Ô Jonathan, como que é administrar, né? Qual que é o papel aí fundamental e estratégico de alguém que administra valores tão altos, né? Então, um segmento que fatura aí seus 350 milhões, como foi colocado aqui. Como que é o dia a dia? Como que são tomadas essas decisões estratégicas? Na verdade, somente a minha diretoria ela fatura esses 350 milhões. A empresa como um todo hoje, a gente está com uma perspectiva de superar os 700 milhões, né? Porque existe a outra diretoria que são segmentos separados, na verdade. E a minha diretoria, ela cuida de papel, celulose, agro e alimentos, principalmente química e petroquímica. Então são segmentos distintos. E a outra diretoria é a diretoria de mineração e siderurgia. Basicamente, nós trabalhamos com commodity. Sim. Então, como fazer isso? Até chegar o produto no consumidor, existe uma série de fatores do ponto de vista de gestão, projeto e como a gente tem que pensar, inclusive como atender o próprio cliente. Então, assim, é extremamente complexo você fazer esse tipo de gestão, né? Certo. Quando você me apresentou, você falou, pô, o Jonathan cuida de 1.300 pessoas. Não é o Jonathan que cuida de 1.300 pessoas. A gente tem toda uma cadeia hierárquica, né, de gestão, de processos, para fazer esse tipo de gestão, tanto do montante contábil, monetário, quanto de pessoas. Sim. Então, basicamente o que tem que ser feito. Tem muita disciplina, trabalhar muito em processos, né? E fazer com que esses processos sejam seguidos. Sim. Eu falo sempre em 3 pilares, eu estava até falando com o João há pouco. A gente trabalha em 3 pilares muito importantes, Tá. que são pessoas, processos e tecnologia. O mais importante são as pessoas, né? Cultura, você estabelecer cultura, fazer com que as pessoas acreditem no que você produz e no que você fala, para depois elas conduzirem os processos. Sim. E aí sim os processos vão ser geridos por tecnologia. Então, assim, na minha opinião, se esses 3 pilares eles não estiverem muito bem organizados, não tem como você administrar uma empresa hoje como a Terminal, que é uma empresa muito grande, que fatura esse montante, né, com o número de pessoas que ela tem hoje. Ô, Jonathan, você falou aí uma coisa que eu achei bem interessante, né? Essas 3 bases, elas são complementares, tá?
Só que muitos profissionais ou muitas empresas, muitos empresários acabam reclamando que existe um gap entre justamente o profissional, ou seja, a pessoa, a tecnologia e o produto. Por quê? Por um lado, a gente tem um número grande de pessoas procurando emprego. Sim. Do outro lado, nós temos um número grande de empresas procurando profissionais. Procurando pessoas. E às vezes não dá o match. Por quê? Justamente porque falta talvez aquilo que tem no meio aí que você disse, que é a tecnologia, o preparo, a educação. Então, como que faz para contornar isso, essa situação? Como é que a gente faz para alinhar esses três cenários aí, esses três pontos que você colocou? Eu participei de outro podcast há um tempo atrás, né? E a gente discutiu bastante. Assim, o Jonathan, ele nasceu na base. O Jonathan nasceu do Sistema S de ensino. O Jonathan fez Senai como técnico. O Jonathan começou a trabalhar no chão de fábrica. O Jonathan, através do Sistema S, teve seu primeiro emprego, para depois fazer uma faculdade, certo, para depois fazer uma pós-graduação. Então, assim, talvez, João, você pode me ajudar, mas lá pelos anos 80, os anos 90, esse era mais ou menos o caminho do jovem. Então, assim, o que eu acho que a gente perdeu nos últimos anos é exatamente esse caminho. O jovem ele já não queria mais acessar o Sistema S, a gente perdeu esse nível técnico, né? Porque começaram a investir muito em universidade, cursinho. Então, assim, o jovem, ele queria ir para a universidade, sair da universidade e virar um gerente. Eu acho que começaram a queimar passos. Eu acho que e durante esses últimos anos, a gente criou uma lacuna muito grande, principalmente na área industrial, que é por isso que casa muito com o que você falou, Edson. Sim. Você tem muita gente desempregada e você tem muito emprego, muita oferta de emprego. Só que são vagas qualificadas. E tem muito técnico, muita vaga de técnico. Esse que é o grande problema. Assim, essa é uma opinião do Jonathan, que vive isso, que às vezes procura esse tipo de profissional e a gente tem dificuldade de entregar hoje. O que está voltando a acontecer, e eu acho que, para mim, eu até conversei com os meus gerentes e com o pessoal da empresa, que eu estou extremamente feliz. Começaram a investir de novo no Sistema S. Legal. E isso vai ser extremamente importante para a indústria daqui para frente. Então eu acho que, respondendo a sua pergunta, essa lacuna dos últimos anos é o que está caracterizando esse cenário. Sim. A gente tem oferta e tem desemprego. Por quê? Porque as pessoas não têm especialidades ou especialização. Então isso está gerando esse problema de uma coisa não está casando com a outra, sabe? Sim. É isso aí. E isso impacta direto aí na produtividade? Ou não? A tecnologia ela consegue suprir essa demanda? Existem outros caminhos? Assim, em algumas posições hoje, até nessa semana eu estava fazendo uma imersão em inteligência artificial. A gente está percebendo que esse é outro item que as pessoas têm que começar a prestar atenção. Né? A inteligência artificial hoje está na nossa vida, em qualquer momento você está lidando com inteligência artificial. Sim. Em alguns casos, a gente consegue substituir essa demanda por tecnologia. Mas existem casos que não. E aí eu ouvi de um professor nessa imersão que eu fiz, né,
que ele até brincou, ele falou assim, no futuro, a pessoa mais bem paga vai ser um mestre de obra. Isso. Por quê? Porque a inteligência artificial ela não vai conseguir substituir um mestre de obra. Uhum. Em contrapartida, ela vai conseguir substituir uma pessoa que faz um desenvolvimento de software. Sim. Então, assim, as coisas estão começando a mudar, né? O mundo está começando a mudar e de novo, algumas posições a gente consegue substituir por tecnologia ou suprir por tecnologia, outras ainda não. Sim. O que nós teremos também são pessoas que saberão lidar com essas novas tecnologias, com inteligência artificial, e essas pessoas que dominarem esse tipo de tecnologia vai conseguir dominar as que não dominam. E quando você fala do sistema S, até para deixar claro aí para o público, nós estamos falando do Senai, Senac, Sesc, Sebrae, SESI. Então é o chamado sistema S que nós colocamos, que antigamente você terminava, por exemplo, ou iniciava um ensino, o segundo grau, você ia fazer uma mecânica geral, uma torneira mecânica, contabilidade de custos, né? Eletrônica, eletrotécnica. Então, isso, quando a gente fala do evolução, que a evolução ele caminha para esse lado também, trabalha com cursos de formação profissional. Ele capacita os adolescentes, jovens, o pessoal que está terminando o ensino médio ou que está dentro do ensino médio, a ter um Power BI, por exemplo, ter entendimento de Power BI. E hoje, quando a gente chega dentro dessa evolução, né, a gente está dentro desse universo, se as pessoas não estiverem preparadas, elas vão ser sucumbidas dessa plataforma. Que hoje o Edson falou e você repetiu aí, onde nós temos muitas pessoas querendo um emprego e temos muitas empresas querendo pessoas. Mas que pessoas que ela quer? Ela quer a pessoa que está querendo emprego? Não, ela quer pessoas que estão se preparando ou que já são preparadas para assumir uma vaga eminente, uma vaga que já possui, já está ali aquela vaga para a pessoa. Lembra aquela historinha de preparo? Você deve lembrar disso, preparo e oportunidade? Exatamente. Que caminha paralelo. E as pessoas sempre disseram, a oportunidade demora a chegar, mas o preparo é contínuo, né? Hoje não, a oportunidade já está aí. Exato. E o preparo contínuo? Continua, mas quem é que quer se preparar para isso? Então, eu falo geração X, né? Mas que passou por esse bloco do sistema S, era assim mesmo, do jeito que você falou, funcionava dessa forma. A pessoa saía lá, ia fazer um curso profissionalizante, depois que ela estava empregada, ela com o emprego dela ia pagar uma faculdade, ia buscar uma especialização, mas hoje ninguém quer nada disso, hoje está mais difícil. Extremamente difícil. Ô, Jonathan, dentro disso que a gente está falando aqui, né, dessa lacuna e talvez essa dificuldade que acho que todas as áreas estão enfrentando, né? Sim. O Brasil ele tem um pouquinho de delay em relação a algumas coisas, mas é a tendência. Então tudo que acontece lá fora acaba de alguma forma refletindo aqui. E lá fora, isso que você falou, que a mão de obra, o serviço, ele custa muito caro, né? A área de serviços acaba se tornando mais cara do que a área tecnológica. Acertou em cheia, é isso aí. O produto acaba sendo barato, mão de obra extremamente caro. É o inverso do que acontece aqui, mas eu acho que está equilibrando e isso também vai acabar virando. Mas como que você enxerga o futuro do Brasil aí, né, nesse cenário? Você acha vai que... tocar nessa... Mas tudo bem, vamos lá. Eu acho assim, essa comparação que você fez entre o Brasil e os países fora daqui, Europa, Estados Unidos, acho que o Brasil não perde em nada em relação do ponto de vista tecnológico e de conhecimento, claro, quando você tem uma boa formação de conhecimento para europeu, para americano,
até porque o brasileiro é uma pessoa muito versátil. Sim. A experiência que eu tive trabalhando fora é que qualquer brasileiro que sai do Brasil, ele tem êxito. É muito fácil o brasileiro conseguir se adaptar fora do Brasil. Porque o brasileiro é pau para qualquer obra. Uhum. Então, assim, o que acontece? Eu acho que nós nos menosprezamos demais. Eu acho que a gente precisa começar a pensar um pouco mais a gente precisa se valorizar. Sim. Sabe? Eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais em investir em educação. Eu acho que assim, é o que a gente estava falando agora na última pergunta que você me fez. Uhum. Qual a diferença do pessoal lá fora com o brasileiro hoje no Brasil? Eles são metódicos, eles têm mais base. Por quê? Porque eles investem em educação de base. A gente precisa investir mais em educação de base. Se a gente investir em educação de base, o brasileiro tem uma característica extremamente importante. Ele se adapta a qualquer ambiente. Então, assim, a gente está com a faca e o queijo na mão. A gente só precisa de investimento na educação. A gente precisa fazer a nossa parte e investir em educação para que essa geração que está vindo agora, ela cresça e saiba o que ela quer, né? A gente, os nossos filhos, e eu falo por experiência própria, né? Tem um pessoal que tem dificuldade de saber o que quer hoje. O que quer? A juventude, o que quer. Então, assim, o que eu vou fazer quando eu sair do meu terceiro do ensino médio? Isso é verdade. As pessoas têm dificuldade mesmo, não sabem. Então isso é uma coisa que preocupa demais. Assim, qual que vai ser o futuro? Quando você fala do futuro do Brasil, o futuro do Brasil é isso. Assim, o que a gente está fazendo para que as nossas crianças saibam o que vão fazer? Essa é a minha opinião. Hoje o que eu vejo, Jonathan, é que a educação hoje no nosso país, ela está muito a desejar. Falta ações como oratória, processo de criatividade, não esses projetos make aí para inglês ver, mas processo de criatividade, de mostrar o que é um processo de criatividade. Eu acredito que a criatividade é como liderança, a coisa é nato, mas acontece que você aprende a ser criativo se você tem pessoas interessadas. Quando eu falo pessoas, eu estou falando do professor, porque para mim o professor é o comandante de sala. Falta finanças, tem um monte de coisa que poderia acontecer dentro da escola, né, regular, e não acontece. E quando a gente vê isso não acontecendo, e quando a gente compara Brasil, dá exemplo de Brasil e Estados Unidos, uma seara que dá pra gente estar falando. O problema não são alguns brasileiros, não são. Quando eu falo alguns, porque queira ou não queira, nós temos pessoas que não querem, é diferente. Porque hoje a mudança está na situação de eu tenho interesse. Se há interesse, a mudança existe. Então eu acredito assim, os Estados Unidos, por exemplo, é um país que tem uma baita infraestrutura, que as leis funcionam. Aqui no nosso país, infelizmente, existem brechinhas, né? Nem tudo funciona. Quando você tem pessoas do seu naipe, vamos dizer assim, ou pessoas que realmente batalharam, estudaram, ou têm interesse numa mudança, e é como olheiro de futebol. Se nós temos um cara que nasceu aqui no nosso país, é um exímio jogador de futebol, e a Europa tem interesse nele, ela vai levar, porque lá tem muito mais condições, os centros de treinamentos têm uma baita infraestrutura e o retorno financeiro é diferenciado. Então, esse jovem, essa pessoa que nasceu com essa habilidade, não vai pensar duas vezes para ir para fora. E não é diferente na educação. Quando você vê pequenos gênios, aqui não se valorizam os pequenos gênios.
Os pequenos gênios são jogados na sala de aula e é tratado como um ser comum. Não é valorizado, sabe? É todo mundo medido na mesma régua. Não existe tipo assim, vamos para um novo estágio. Não, fica aí. Então esse pequeno gênio vai ficando chateado, vai ficando inconformado, e daqui a pouco, quando ele tiver mais adulto, ele está no nível dos outros mesmo. E aqueles que são enxergados e que vão para fora, esses caras estão lá fora desenvolvendo a nossa matéria-prima. Como muitas das vezes você pega aí remédios de volta 3, 4, 5 vezes mais caro, saiu daqui. E o investimento na tecnologia e nas novas descobertas foi feito, e muitas das vezes tem um brasileiro por trás. Tem um brasileiro inovando na cozinha, tem brasileiro inovando na educação lá fora, na medicina. Hoje você vai para os Estados Unidos, os melhores ortodontistas são brasileiros. Isso que eu ia falar, são brasileiros. João, na verdade, os nossos pesquisadores, nossos pesquisadores conseguem incentivos fora e não ficam no Brasil porque conseguiram incentivos fora. Isso. Eu acho que a única que a gente teve muita sorte que ficou aqui foi aquela pesquisadora que conseguiu essa... Tatiana? A Tiana. Tatiana, lá do Rio de Janeiro. Tatiana. Que ela foi uma guerreira de ter ficado aqui, né? E conseguiu esse... Duvido que você fale a pesquisa dela novamente. Metalaminina. Polilaminina. Polilaminina. É isso aí. Polilaminina. Boa. Meta, eu tenho esse negócio de meta, cara. Meta. Polilaminina. Polilaminina. Mas é isso, você tem toda a razão. É extremamente difícil. E a gente vê a todo momento, né, em outra empresa que eu trabalhei, que é a Valmet, ela aqui de Sorocaba. Sim. Acho que mais de 30% da equipe foi para os Estados Unidos porque eles viram potencial no time e foram embora. Então é exatamente o cenário que você descreveu. E tem uma coisa legal do reverso, quando acontece aqui no país, minha esposa fala muito sobre isso. Cara, vem um McDonald's pra cá, cultura americana, vem pra cá, melhora-se. O McDonald's vem um Outback pra cá, quem já comeu no Outback lá fora e come aqui, melhora-se. Não sei se é a água, o que é, melhora. Eu tô falando besteira? Não. Entendeu? Então o brasileiro consegue, o brasileiro, como você disse logo no início, ele tem um gingado, ele tem um jeito diferente que é dele. Se ele vai para fora e tá afim de progredir, ele vai progredir. Agora, se ele vai aquele negócio do jeitinho brasileiro, isso não funciona lá fora. Não tem esse negócio de jeitinho brasileiro. Então ele tem que estar afim de seguir, tem que ter disciplina, tem que ser disciplinado. Esse cara vai ser diferencial, vai ter um diferencial em relação aos demais. Então, eu acredito muito nas pessoas que vivem no nosso país. Eu só não acredito no governo do nosso país. Eu não acredito, não querendo envolver no sistema político. No sistema, não querendo envolver num debate político aqui, mas eu não acredito. Eu acho que falta muito investimento. O que você disse sobre a educação mesmo, a educação, ela está na UTI. A educação do nosso país está na UTI. Né? O sistema de educação foi destruído. Então são poucas pessoas ainda que pensam realmente em educar. São poucos profissionais, né, que lidam com o professorado hoje e que têm interesse na criança, no inocente, na educação de base. Para mim são gênios, são super-heróis, aquele que ainda alfabetiza. Para mim, não é o mestre, o doutor em ciências que é o genial. Para mim é quem trata diretamente com seres inocentes e alfabetiza. Uma coisa que a gente tem feito na Empreenda Terminal, em engenharia, a gente tem que deixar legado. Acho que independente de governo, acho que sim, vai entrar governo, sair governo, a gente tem que pensar no legado que a gente deixa. Acho que a Terminal é uma empresa que, até pelos fundadores, o Francisco e o Sérgio, eles pensam muito nisso, em deixar legado, e a gente pensa, e a gente tem um programa muito legal de ESG, onde a gente procura fazer via voluntariado, a gente estava conversando sobre isso, dar treinamento de planejamento financeiro, planejamento, alguns cursos técnicos de profissionalizantes, né? Nossos funcionários, eles se dedicam a isso, né?
como voluntários, para comunidades no entorno da onde a gente trabalha de algumas fábricas. Então, assim, a gente tenta fazer a nossa parte para tentar fazer com que o país cresça. Então, assim, é uma cabeça muito legal dos próprios fundadores, e eles passam isso para todo... É uma estratégia da empresa, eles passam isso para toda a direção, e a gente dissemina isso para toda a gerência, e isso tem dado resultados, sabe, João e Edson? A gente tem conseguido resultados muito legais. A gente fez a última iniciativa foi na Bahia, no sul da Bahia. A gente conseguiu, foi bem legal. Se vocês entrarem na página da Time Now e tiverem oportunidade, vocês vão ver que foram 2 comunidades que a gente conseguiu fazer todo o treinamento, comunidades muito simples, e já está gerando resultado, né? Por quê? Porque a intenção não é que os pais, eles já estão, já traçaram o caminho deles, mas a gente está tentando acessar os filhos, para que os filhos cresçam e tenham uma oportunidade. Então eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Acho que independente de qual governo entre, se cada um fizer a sua parte, a gente, pelo menos eu acredito nisso, acho que a gente consegue chegar em algum lugar, pelo menos, ou deixar o nosso legado aqui, né? Eu assino embaixo o que você falou. O problema é que a maior massa pulsante ainda está sob domínio do Estado, né? Dos municípios. Esse que é o grande problema, precisa ser reconsiderado isso urgentemente. Isso aí. Tá gostando desse episódio? Dá um tempinho que a gente já volta. O mundo não para de evoluir, não é mesmo? Toda hora surge uma nova inteligência artificial, demanda por inglês e por profissionais cada vez mais capacitados. Aqui no Evolução, Centro Tecnológico Educacional, a sua carreira ganha velocidade. Então, cursos como inglês, robótica, inteligência artificial e outros 80 cursos disponíveis para você. E além disso, nós somos Polo UniBF. Graduação, pós-graduação, segunda graduação, 100% EAD. Então, aproveite e matricule-se já. Bom, estamos de volta aqui com o Jonathan Bento. Jonathan, a gente estava falando muito sobre pessoas, né? Que você falou que é um dos pilares aí da administração. Mas eu queria falar um pouquinho sobre produto. Você falou que hoje, né, tem um time aí de cerca de 1.300 colaboradores, são muitas mentes pensantes. Eu queria fazer 2 perguntas, eu acho que elas têm muito a ver uma com a outra. Que uma é, como é que se chega no produto ideal, né? Porque imagino que cada pessoa acaba trazendo o seu ponto de vista, e como é que se chega, a partir de agora a gente vai testar esse produto aqui, porque tudo tem, imagino eu, que tenha muito custo, né, para você colocar um produto no mercado como um produto final, e até chegar aquele produto existem muitos laboratórios, muitos testes, né, e como que a gente faz para mudar esse cenário do nosso país, que você falou que, né, trabalha com matéria-prima, com commodities, como que a gente agrega valor no produto brasileiro e faz que ele seja um produto final, ao invés de nós sempre termos essa cultura de levar o produto inicial lá para fora e depois trazer o produto pronto aqui com valor agregado, e outro país acaba faturando em cima do produto brasileiro. Tá. Eu vou dar o exemplo do meu caso, qual é o meu produto? Meu produto é serviço, né? Não é um produto propriamente dito, não é uma água, uma caneca, mas o meu produto é serviço, não deixa de ser um produto. Sim. O mais importante de você fazer com que essas 1.300 pessoas gerem um produto de qualidade e um produto que seja padrão é fazer com que os processos eles andem muito bem, e disciplina. Então, assim, quando eu falei das camadas de gestão, né, e que existe estratégia em tudo isso, assim,
toda a estratégia passada desde o CEO da empresa até o meu engenheiro, o meu coordenador, o meu técnico lá embaixo, ela tem que ser muito bem disseminada, e isso passa por comunicação. Então, assim, a comunicação ela tem que ser muito bem feita, e esses processos eles têm que ser muito bem definidos, e essa pessoa tem que ser muito bem treinada, porque você pode ter a pessoa, você pode ter o processo, você pode ter a tecnologia, que nem a gente falou, mas se essa pessoa não for treinada para pegar esse processo e utilizar a tecnologia, não vai adiantar nada. Então, por mais que eu faça a disseminação ou estruture toda essa cadeia de comunicação, se essa pessoa não está treinada, ela não vai ser bem feita. Ela nunca vai chegar no final da cadeia. Então, e o produto não vai sair bem feito. Então, assim, o João vai fazer de um jeito, o Francisco vai fazer de outro, a Fernanda vai fazer de outro, a Joana vai fazer de outro. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter um problema sério de fornecimento, que no meu caso é de serviço. Que é a mesma coisa eu falar que, assim, se é um produto que é essa caneca, vai sair uma caneca preta, uma caneca verde, uma caneca branca. Você está entendendo? Então, é o padrão de qualidade. É o padrão de qualidade. Mas para ter um padrão de qualidade, você precisa ter um treinamento muito bem feito. E todo mundo tem que passar por um onboarding, que a gente chama de como utilizar os processos e a tecnologia dentro da empresa que você está trabalhando. Então, assim, tem que ter um treinamento muito bem feito, e a gente utiliza muito o departamento pessoal, o RH, que hoje a gente chama de desenvolvimento humano, né? Tá. DHO. Então a gente utiliza muito DHO para que isso seja feito, para que as pessoas pensem da mesma maneira. A cultura ela tem que estar enraizada, a cultura da empresa. Se a cultura da empresa está enraizada, a gente consegue fazer com que o produto seja entregue com qualidade da mesma maneira, que é o que você me perguntou. Do contrário, se uma empresa não tem uma cultura enraizada, se a empresa não tem uma cultura forte, você tem um problema sério de qualidade, um problema sério de reclamação de cliente, um problema sério de NPS. Quem não sabe quem é NPS, gente, é um controle de qualidade internacional que toda empresa passa, né? Que a gente fica medindo isso a todo tempo. Mas aí quem quiser mais detalhes, depois acho que o João, o Edson depois pode passar para vocês, mas a gente mede isso, toda empresa grande mede o NPS dela, que não deixa de ser um controle de qualidade. Sim. Não, é muito legal você falar sobre isso, porque é a bola da vez, né? Então, o NPS hoje é o alvo, né? Então, hoje muitas empresas são medidas justamente pela avaliação do cliente. Exatamente. Né? Deixou de ser apenas o marketing, né? O marketing extremamente importante para que o nome da empresa chegue até o cliente, mas já não é mais o número 1, né? Não, então, não é mais. Hoje muitos clientes eles avaliam também pelas avaliações que a empresa tem, né, Jonathan? É isso aí. Então a pessoa pesquisa ali, deixa eu ver o que estão falando sobre essa empresa. E não é só o NPS, hoje tem outros indicadores. A gente fala do GPTW, que é a própria avaliação de se é uma empresa boa para se trabalhar, o ambiente que você está trabalhando. Então, assim, hoje uma empresa tem tanta variável a ser pensada, para a gente pensar em como administrar, que, assim, a gente precisa ter uma certa organização, porque o mercado olha muito isso. E se você não presta atenção, você fica para trás. Não tem jeito. E falando em RH, né, um ponto que você tocou aí que eu achei também bem relevante, os RHs estão preparados para não apenas captar, né, o currículo lá, selecionar, trazer para dentro, mas acho que mais do que isso, manter o colaborador, porque eu não sei se você consegue mensurar, mas existe uma rotatividade extremamente grande
Eu acho que em todas as áreas que as pessoas estão buscando, né? Elas estão procurando e às vezes elas saem por muito pouca coisa de uma empresa para trabalhar, às vezes no concorrente, para trabalhar em outra. Os RHs, eles estão olhando para isso. O que a empresa pode fazer para que melhore esses números? Hoje na nossa empresa é um fator de medição, né? O nosso RH ele mede o turnover da empresa. É um número extremamente importante. Uhum. E assim, essa geração, ela é uma geração onde a facilidade de sair do emprego é maior ainda. Não sei se o João concorda comigo, mas antigamente a gente pensava 10 vezes antes de pedir a conta do nosso emprego sem ter outro emprego na mão, porque a gente já sabia que se a gente pedisse a conta, como é que quem ia pagar meus boletos? Uhum. Hoje não, hoje esse pessoal sai com extrema facilidade, sem ter outra coisa em vista, o pessoal está pedindo a conta do emprego, né? É característica do mundo inteiro, isso não é só Brasil, tá? E eu acho que o RH tem um desafio muito grande, com essa geração e com as próximas, de criar mecanismos para conseguir diminuir turnover e manter engajamento. Assim, é muito difícil, é extremamente difícil, né? Os RHs têm trabalhado, né? Eu participo de alguns fóruns de algumas técnicas de como isso tem que ser feito, mas infelizmente isso não está não é um ambiente pleno ainda nos RHs. Eles ainda têm uma dificuldade muito grande de manter um turnover aceitável, sabe? Isso é uma coisa que precisa ser investido, na minha opinião. Uhum. E qual é o caminho? O que se faz? Às vezes a primeira coisa que vem em mente é salário, e às vezes não é salário porque Não. existe um mercado compatível, né? Benefícios, jornada, o que se faz? Eu tô para te dizer que o salário é o final da cadeia. Eu acho assim, hoje o pessoal, muitas pessoas estão procurando muito uma condição fácil. Não, eu acho que assim é um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, uma tranquilidade entre vida pessoal e vida profissional, que em alguns ambientes industriais isso acaba que é meio utópico. Por exemplo, uma empresa que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, dificilmente você não vai ter que fazer uma hora extra, ou você não vai ter que ficar até mais tarde na indústria. Então, assim, é complicado. Então, como que a gente vai fazer? Mas também as redes sociais hoje também não pode ser um grande vilão, com promessas fáceis, maquiagens, né, de ganhe mais e Vou virar um menos horas, vou youtuber, virar um youtuber, vou fazer aí um afiliado, vou receber isso aqui, papapá. E nem sempre é assim que funciona para um, não funciona para 8 bilhões de pessoas no planeta. Será que não tem uma falsa ilusão, não tem uma maquiagem aí também, que as pessoas acreditam também em qualquer anúncio? Saia de lá, saia do ponto A, onde você já subiu 10 degraus, e venha para o ponto B, começar o primeiro degrau aqui com a gente. Uma nova fase, chega lá, não é nada daquilo, é tudo que você já conhece. E a hora que o né? boleto chega... Entendeu? Eu acho que sim, João. Eu acho que... Porque assim, esse assunto de você se aventurar em rede social, internet, ele é igual o jogador de futebol. Eu acho que existem os unicórnios, né, que a gente chama, Sim. que é uma coisa que o cara bomba e sobe. Eu tenho um exemplo de uma pessoa muito próxima a minha, que é o chefe Otto. Ele um cara que conseguiu, mas assim, não é fácil. Eu já conversei bastante com ele já, ele falou, Jonathan, e a minha vida não continua sendo fácil.
Todo mundo acha que é muito fácil você chegar e fazer virar um youtuber ou um influencer e sua vida vai ficar tranquila. Não é tranquilo. Trabalha pra caramba. Sim. Trabalha muito. E é o que eu falei, é igual jogador de futebol. A gente tem que ter muito cuidado em sair de uma coisa concreta para atirar no vazio. Então assim, pessoal, pensem muito bem, façam um planejamento de vocês. O planejamento tem que ser muito bem feito. O planejamento é esse aí. O planejamento tem que ser muito bem feito. A gente tem que pensar muito o passo que a gente vai dar, né? Porque não é fácil, né? Você sair como o Edson falou, do ponto A pro ponto B sem nenhuma ferida, na minha opinião. Essa que é a minha opinião. Uhum. Ô Jonathan, outra coisa que eu queria saber de você, talvez mudando até um pouco, né, de assunto, mas ainda nessa ambiente industrial, como que faz para que a liderança, agora trazendo um pouquinho para as cabeças aí, possa continuar em alto nível? Para que você falou aqui no meio aqui para nós que precisa de treinamento, precisa de preparo, para manter um controle de qualidade você precisa que as pessoas estejam afinadas, né, alinhadas ao processo. Sintonia. E às vezes chega um ponto que essa motivação ela começa a descarregar um pouquinho a bateria, né? Então eu acho que tudo tem os seus ciclos, né? Então a gente está ali naquela performance, todo mundo motivado, todo mundo trazendo ideias, só que chega um momento que começa a cair ali o nível. Como que faz para retomar? Porque o time ele é reflexo da liderança, né? Agora, se a gestão começa a baixar o nível, como é que faz? Que nem você falou, na verdade, hoje em dia você tem que liderar pelo exemplo. Se você não lidera pelo exemplo, dificilmente você fica na posição que você está. Então, eu acho que a gente tem que sempre se manter, vou te dizer que não é fácil, na maioria das vezes, mas a gente tem que sempre se manter engajado. Uhum. Na minha opinião, para se manter engajado é procurar desafio. Sim. E, consequentemente, dar novos desafios para os seus liderados. Sabe? Não é... Eu acho que o dinheiro é consequência, o cargo e a posição é consequência. Isso que eu ia te falar, você falou isso não significa naturalmente uma promoção. Não, de jeito algum. Porque nem sempre tem vaga para 10 gerentes, nem sempre tem espaço para todo mundo fazer a mesma função, né? Exatamente. Mas existem desafios diferentes que, inclusive, você pode criar uma remuneração diferente, um bônus de resultados em relação ao resultado comparado ao desafio que você deu para ele. Então, assim, existem mecanismos do ponto de vista operacional, né, Uhum. que isso a gente faz até junto com o desenvolvimento humano, Sim. o DHO da empresa, que você cria esse tipo de caminho. Então, assim, mas isso tem que ser muito bem pensado, o desafio tem que ser pensado. Você também não pode dar um desafio para frustrar a pessoa. Então, assim, você tem uma coisa muito importante, você tem que conhecer cada colaborador que você tem, cada funcionário que você tem, para poder passar o que ele realmente necessita e o que ele realmente pode fazer. Uhum. Porque se você dá um desafio que ele não está preparado, ele se frustra e ele vai sair do mesmo jeito, entendeu? Então, assim, eu acho que conhecer, conversar, feedback, né? Dar feedback, receber feedback. Eu acho que tem muito gestor que não gosta de receber feedback, né? Tem muito... e eu sou o oposto. Toda vez que a gente vai fazer uma conversa, eu sempre peço feedback para os meus liderados. Assim, cara, o que o Jonathan precisa melhorar? Cara, é extremamente importante.
porque é onde você conhece a pessoa e é onde você vai conhecer as necessidades dela. Sim. Então, assim, foi até por isso que eu montei essa minha empresa junto com a minha esposa, porque eu gosto muito dessa área de desenvolvimento humano e, cara, a gente precisa conhecer o liderado para fazer com que a empresa cresça. Então, se você conhece seu liderado, dificilmente você vai fazer com que o engajamento dele diminua, porque você vai criar mecanismos junto com as equipes de suporte da empresa, que é RH, contabilidade, controladoria, para traçar um plano de carreira para o cara, um plano de bônus ou o que seja. Então, assim, mas para isso você precisa conhecer os liderados, você precisa fazer reuniões periódicas, feedbacks periódicos, receber feedbacks dos caras. Então isso é extremamente importante, entendeu, Edson? É muito importante. Hoje a sua empresa, essa empresa que você montou, ela presta consultoria para outras empresas na área de gestão? Isso, gestão psicoestratégica. Gestão psicoestratégica. Eu junto com a minha esposa, a gente utiliza da experiência que a gente tem. Ela é psicóloga, eu sou da área de gestão durante todo esse tempo. A gente cria alguns mecanismos para empresas de pequeno porte, de varejo, para ajudar essas empresas a identificar gaps relacionados a gestão de funcionários, a estratégia, a crescimento. Então a gente juntou as duas cabeças, né? Minha empresa é psicóloga, ela conhece muito bem gente. Eu gosto disso, mas a minha função dentro da empresa é muito mais a parte estratégica e entender as dificuldades e as dores da empresa para crescimento, esse tipo de coisa. E a gente se juntou para poder dar consultoria, mentoria, então a gente faz esse tipo de coisa. O foco é crescimento, expansão, dores. Por exemplo, a empresa está com alguma dificuldade que ela não consegue fazer qualquer atividade, a gente identifica, a gente faz um assessment e a gente identifica essa dificuldade e cria um plano de ação para que ela saia dessa estagnação onde ela está. Então é bem tailor-made, a gente tenta identificar os problemas para poder ajudar a empresa a sair do que ela a ter o que ela espera, na verdade. Deixa eu fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta aqui, talvez de nível... Talvez os nossos ouvintes aí, o pessoal que está assistindo a gente, tenha essa curiosidade também. O que você acha? Quando a gente fala de DHO, né, estou falando aí de desenvolvimento humano organizacional, para você desenvolver o humano hoje e organizar, tem um fator muito... eu não digo que é complexo, mas eu digo que não é simples, né? Que tange ao todo. Você não acha que quando a gente fala de normas e procedimentos e para a gente criar um desenvolvimento humano organizacional, e que a organização ela depende muito mais do interesse e da disciplina, porque existem metas e procedimentos, né? Métricas e procedimentos. Você não acha que depende mais do interesse e da disciplina daquela pessoa que precisa ser desenvolvida, o lado humano dela, dentro de uma organização, que elas tenham uma organização? Porque eu vejo que quando você fala do DHO, parece ser algo simples, mas não é tão simples. Complexo. Mas não depende muito. Você tem quantos funcionários você falou? 1.300 na minha diretoria. Acredita que a maioria torce para dar certo, para que as coisas aconteçam de verdade dentro dessa organização, ou que é algo que vai levar anos para que a mudança ocorra? Vai ter aí uma resistência, uma grande resistência, vai ter muita indisciplina, e isso muitas das vezes acaba fazendo com que alguns projetos não decolem. Você acredita nisso ou não?
Ó, vou falar uma coisa, João, Edson, aí queria até falar Gabi e Márcia. Márcia é nossa diretora de desenvolvimento humano, a Gabi é a responsável. Elas têm como é que se diz, um grande trabalho que elas fazem, porque não é fácil. A Terminal, ela tem 30 anos de história. Aqui no Brasil hoje já está nos Estados Unidos, a gente tem também escritório na Europa. E principalmente pela característica de os nossos colaboradores eles estarem separados, fora do ambiente que é o Future Now, que a gente chama que é a sede da empresa, esse trabalho se torna muito mais difícil para elas. Então é extremamente complexo você manter um aculturamento e esse engajamento que você falou numa pessoa, por exemplo, onde o escritório fica em Vitória e essa pessoa está no Pará. Então você imagina a dificuldade e o desafio das meninas para fazer esse trabalho de desenvolvimento humano. Então assim, aí você fala sobre engajamento e você tem razão, a pessoa tem que querer. Não é só você que querer. Não, e não é só o DHO. Eu acho que o DHO é parte do trabalho. Eu acho que a pessoa, desde quando você contrata, eu acho que a contratação parte até pela operação. Quando você faz a contratação, a gente tem que identificar também quem queira. Porque você contratar por contratar e essa pessoa também tá lá só por estar e não... Se essa pessoa não quer que a empresa cresça, se essa pessoa não quer crescer dentro da empresa, assim, o DHO ela pode fazer o esforço que for. Essa pessoa não vai engajar. Não vai. Então essa é a minha resposta, assim. E aí, falando de novo, as meninas têm um trabalho dificílimo e eu reconheço, assim, é muito difícil você fazer esse trabalho de engajamento, de aculturamento. Apesar que elas viajam, né, elas estão a todo momento indo nos contratos e indo nos clientes, conversando com a equipe, mas eu estou para te dizer que não é fácil. É por isso que alguns processos são cambaleantes de determinadas empresas, né? Nem tudo gira em perfeita órbita, Edson, justamente por causa disso, porque o mundo da disciplina existe para todos, mas não são todos que correspondem. Exatamente, João. Exatamente. Não são todos que contribuem. A contribuição, você precisa estar muito bem, a sintonia tem que ser muito bem feita, assim, entre líder, liderado, empresa, funcionário, sabe? Isso é extremamente complexo, na minha opinião. Bom, eu sei que você deve estar gostando muito, né, do assunto que a gente está tratando, mas o tempo voa quando a gente está falando, né? Está conversando aqui, passa muito Eu acho rápido. que a lista ali acelerando o tempo ali, né? Bom. E o papo realmente ficou gostoso, né, cara? Sim. Ficou bom, dá vontade de continuar. Felizmente a gente está chegando ao fim desse episódio, mas eu quero deixar aqui um espaço para você, Jonathan, para você falar o que você quiser, tá? De repente tem alguma pergunta que você veio preparado para responder e a gente acabou não perguntando. Você tem um espaço aí, fica à vontade. Depois eu vou te dar mais um tempinho para você fazer as suas considerações finais, tá bom? Não, eu acho que diante de todo esse cenário, né, e do que a gente conversou, a educação, como a gente falou, é extremamente importante para a indústria. A gente procura hoje, inclusive, fazer algumas parcerias com algumas entidades educacionais. Existe o programa de estágio, a gente tenta fazer uma formação dentro da indústria, continua fazendo isso. E é isso, gente. O que a gente precisa fazer é formar a gente, né? Aí eu dou um recado até para quem está se formando agora, assim, estudem, não queiram pular passos. Não se nasce diretor de empresa? Não se nasce Jonathan. diretor de empresa, demorei 30 anos para que isso acontecesse.
amassei bastante barro, errei bastante, não tenho medo de errar. O que não pode acontecer é cometer o mesmo erro várias vezes, né? Mais de uma vez. Mas não tenho medo de errar, é errando que a gente vai aprendendo. Então acho que esse é o recado, estudem, né? Inglês, a base, né? Tem que ter base, tem que ir para o campo quando é no caso de indústria, né? A inteligência artificial tá aí, gente, também. Não deixem de, pelo menos, ter curiosidade no início e estudar esse tipo de coisa, porque eu acho que isso é extremamente importante. Então, a gente está precisando de muita gente boa na indústria. Então, assim, tem muito espaço, tem muita vaga. A gente só precisa de gente que estude, gente que esteja preparada para assumir as posições como o Edson falou e o João falou aqui. É isso. Bom, então eu quero te agradecer, tá, aí por receber o nosso convite. Fica aberta aí a oportunidade para retornar uma outra vez, tá? E a gente, de repente, falar aí sobre a empresa que você atua, o que você faz, e a gente dá continuidade nesse papo. Quero agradecer você também que esteve com a gente até aqui. Deixa aí o seu comentário, tá? Aproveita para nos seguir em todas as nossas redes sociais que vai estar aqui na tela. E também, se você quiser conhecer melhor o Jonathan, saber os trabalhos que ele executa, ou tem vontade de repente de contratar o serviço dele, como que faz, Jonathan? Eu tenho uma página que é www.optimindconsult.com.br. Então entra lá, tá todos os dados, eu acho que é mais fácil. No Instagram é BentoJonathan75, né? E o meu LinkedIn é Jonathan Bento Strategy. Vocês entram lá, também tá toda... Alemão, né? Não é alemão, é strategy de estratégia. Eu só coloquei strategy porque já tinha outro Jonathan Bento no LinkedIn, eu tive que colocar o strategy no final. É brincadeira. Mas entrem lá, se tiverem dúvidas e precisarem de alguma coisa, sem compromisso nenhum, a gente vai trocando ideia. Se eu puder ajudar, a gente vai trocando ideia aí na rede e tamo junto. Então é isso, pessoal. Quer conhecer o Evolução? A gente fica aqui na Rua Bulgária, número 72, Jardim Europa, Sorocaba. Mas se você quiser fazer também aí a sua graduação EAD, seu curso profissionalizante, ou até mesmo EJA, né, João? Aquela pessoa que parou no meio do caminho, né? Começou a trabalhar, abandonou os estudos. Cara, ainda dá tempo de você mudar essa sua... isso que você está passando nessa atualidade. Ô Edson, só mais um comentário. Gente, a TimeNow também é uma excelente empresa. Então entrem no site www.timenow.com.br. É uma empresa extremamente sólida, uma empresa que busca muitos profissionais. A gente está como eu falei, nós estamos em todo o Brasil, estamos nos Estados Unidos, estamos na Europa, em busca de profissionais, excelentes profissionais, né? Então, quem está se formando agora, engenheiros, então, por favor, acessem também a página da empresa que... Tem que estar capacitado, né? Olha, precisa de engenheiro já, moçada, ó, que está terminando o curso, que está na Unibf aí, ou quem quer iniciar um curso de engenharia, quem sabe, oportunidade para o futuro. É isso aí. Tá. Mas só complementando, Edson, nós agora temos uma parceria com a Amber University, lá em Orlando, na Flórida, que é aquela pessoa que terminou aí... tem interesse em fazer um mestrado, terminou uma graduação e quer fazer um mestrado, pode fazer conosco o mestrado. Quer fazer, tem um mestrado, quer fazer um doutorado? Pode fazer conosco. Quer fazer um pós-doutorado? A única coisa que, por enquanto, esse reconhecimento internacional é reconhecido lá nos Estados Unidos, em todos os estados dos Estados Unidos. E para ser reconhecido aqui no país, teria que fazer um revalida, alguma coisa similar, tá? Só para deixar claro que agora nós temos essa parceria com a Amber. É só entrar no nosso site que vai encontrar lá todos os cursos e com visão cristã. Tá? É muito legal essa parceria nossa. Jonathan, eu só tenho a agradecer pela tua vinda aqui. Foi muito honroso a tua presença aqui conosco. Nos sentimos honrados, né, em ter você hoje aqui conosco. E também agradecer o Denis, que fez esse contato e fez essa ligação entre mim e o Jonathan, tá? Obrigado, Denis, e obrigado, Jonathan. Obrigado a você, gente. Muito honrado também. Obrigadão. É isso aí. Até a próxima.